eu sou a Ariel Kreuzer. E eu sou a Eline Kreuzer. Seja muito bem-vindo ao Curiosidade Pet. Mas antes, venho convidar vocês para conhecer a nossa lojinha, que é meupetminhavida.petlove.com.br. Lá você encontra tudo para o seu pet. E na primeira compra você tem 5% de desconto e se você virar assinante, 10% em todas as compras. Sem falar, mamãe, que o frete é grátis para todo o Brasil. Agora sim. Mãe, do que vamos falar hoje? Arielzinha, hoje vamos falar de um assunto bem estranho. Você sabe a diferença entre coelho e lebre? E realmente tem pessoas que vendem lebre falando que é coelho? Será que isso é verdade? Eita, mamãe, esse assunto é babadeiro, mas antes de você contar pra gente sobre isso, temos que saber a diferença entre lebre e coelho. Apesar das duas serem a mesma espécie, serem da mesma família, elas são bem diferentes. A única coisa igual é que elas são herbívoras e, além de tudo, comem cocô. Credo, que nojo! Isso é verdade, porque elas não conseguem absorver todos os nutrientes necessários das comidinhas que elas comem. Então elas acabam comendo o próprio cocô para conseguir absorver tudinho, o que é muito nojento. Que nojo! Mas, né, vai saber se elas precisam daquelas vitaminas, né? Vai fazer o quê? Outra coisa também que temos que saber é o seu tamanho. A lebre é muito maior do que o coelho. Ela pode chegar até 68 centímetros e o coelho apenas a 44. Muito legal isso, né, mamãe? Realmente, Arielzinha, essas curiosidades de diferenças entre a lebre e o coelho são bem legais. O problema é que quando elas são filhotes, elas são muito parecidas. E às vezes essas curiosidades e essas diferenças não dá para identificar. Então, por esse motivo, temos que ver outras diferenças que elas possuem. Primeiramente, o coelho, quando ele nasce sem pelo, ele nasce assim bem pequenininho. Já a lebre não, ela vai nascer completa, ou seja, já com pelo, toda produzida e linda, o que é muito interessante. Porém, quando as pessoas vendem esses animais, eles já vendem tanto um quanto o outro, já num tamanho ali que não dá para identificar. E por esse motivo tem que prestar atenção em outras coisas, como por exemplo, uma característica muito importante que é o tamanho das orelhas. A lebre tem a orelha muito maior que a do coelho, podendo chegar até 10 centímetros, o que é muita coisa. E elas têm as patas traseiras também maiores, porque elas são mais velozes do que os coelhos, elas pulam mais alto, o que é bem interessante. E é um grande problema também, porque imagine só um bicho conseguindo pular até sei lá quantos metros na sua casa. Não ia ser nada interessante. Mas uma característica principal é a sua pelagem. Essa sim você vai conseguir identificar muito bem. A lebre, ela pode ter das cores marrom, amarela ou cinza. E ela sempre vai ser um pouco malhadinha, nunca vai ser uma cor única. Já o coelho não. O coelho, apesar de às vezes aparecer uma manchinha no olho, alguma coisa assim, ele sempre vai ter uma cor única. Ela pode ser a branca, a cinza, a preta ou a vermelha. E você vai ver ali que tem uma grande diferença nos pelos também. O pelo do coelho, ele é mais macio, o da lebre já é mais duro e eriçado. Então, isso é algo também que você consegue perceber muito bem na diferença dos dois. Ou seja, é bem complicado, não é mesmo? Mamãe, essas características sim você consegue identificar. E sabe que eu descobri também, mamãe? Que a lebre sempre vai ter um pontinho preto na orelha. Isso também é uma característica dela. Então, se você quiser adquirir o seu coelhinho, preste muita atenção em tudo isso, em todos esses detalhinhos que eu e a mamãe contamos para vocês. Mas tem que levar em consideração de algo muito importante. Tanto a lebre quanto o coelho, elas se reproduzem muito rápido. Então, nunca tenha um casal, porque você pode sim
assim ganhar uma família bem extensa de coelho e não saber o que fazer com tantos bichinhos. Sem falar que o coelho, ele é muito delicado e fica doente muito fácil, o que é um grande problema. Às vezes um ventinho, ele pode acabar vindo a óbito. Então, se você quiser ter um coelho, tem que tomar cuidado com tudo isso também. Porque eles são bem diferentes dos cães e os gatos, eles não são muito resistentes. Então, doença vai ter frequentemente, o que não é nada bom. E outra coisa, né, gente? Eles adoram roer tudo que vê pela frente. E a lebre, ela é bem pior do que o coelho. Porque, na verdade, a lebre, ela não é nada sociável. E ela odeia ficar com outros animais, podendo acabar machucando. Se você tem ali em casa algum outro cachorro ou gato, elas podem sim acabar atacando. Porque, na verdade, a lebre, ela não é um animal doméstico. Ela é um animal que vive na natureza. Então, ela tem os instintos ainda muito aguçados. E tudo isso tem que tomar cuidado. Porque muitas pessoas acabam adquirindo esses animais e achando que vão ter um pet para a vida toda. Porém, não é bem assim, porque eles são muito complicados e eles não são fáceis de criar não, tá, gente? Eles são bem difíceis, ainda mais se você mora em apartamento. Apesar de falar que o coelho se dá muito bem em apartamento, e realmente eles dão, porque eles são bem tranquilos até perto da lebre. Mas não é adequado, porque são animais que precisam ali ter contato com a terra, com a grama, com outras árvores. Então isso tudo é importante para o bem-estar do coelhinho. Mas agora, mamãe, depois de tudo isso, nos conte, é verdade que tem gente que vende coelho por lebre e lebre por coelho? Arielzinha, isso é uma verdade muito triste. Tem pessoas sim que vendem, na verdade, lebre por coelho, o que é muito triste. Porque o que acontece? Algumas pessoas fazem isso exatamente por não terem informação da diferença entre os dois e acabam falando que é coelho e vendem assim mesmo, né? Só que, na verdade, eles são diferentes e a criação é diferente. E lebre não é para ser domesticada. Ela tem que viver na natureza. E isso que é um grande problema. Porque elas acabam destruindo uma casa inteira por causa disso, já que elas não sabem lidar muito bem em lugares fechados. E muitas pessoas acabam vendendo por maldade, porque sabe que a lebre ela é mais barata do que o coelho. E também é mais fácil até mesmo de encontrá-las, já que elas vivem assim mais na natureza, mais no meio do mato, elas vivem mais na parte superior da terra. Já o coelho não, eles acabam fazendo tocas e são mais difíceis de encontrar. Apesar de hoje em dia já existir armadilhas muito tristes isso, né, para caçar coelhos. Porém, isso é muito triste, gente. Às vezes, esses animais não vêm de um lugar bom, e sim de um tráfico, alguma coisa assim, o que não é nada legal. Então, qualquer coisa, qualquer um que vocês forem adquirir, vocês precisam saber a procedência e de onde vem, porque às vezes eles não são de criadouros normais e que fazem isso para vender, por exemplo, para grandes locais, para grandes pet shops. Eles acabam fazendo isso para ganhar dinheiro em cima, o que não é nada bacana. Então, antes de você adquirir um coelho, vocês têm que saber todas essas características para não ver mesmo se vocês estão sendo enganados, o que é bem complicado. E também, se forem adquirir, comprem em um pet shop, em algum local que você sabe que tem como reclamar se vir algo errado. Apesar desses pet shops grandes que vendem esses animais serem espertos com isso e acabar vendendo realmente só coelhos, porque eles sabem que pode dar problemas para eles se eles venderem lebre por coelho. Então tudo isso tem que tomar muito cuidado. O melhor mesmo é ver esses animais livres, mas se vocês querem adquirir, adquirem de um criadouro legal e que não vão ser enganados por essas pessoas ruins que fazem isso de propósito. Então, tomem muito cuidado e fica a dica.
Nossa, mamãe, que sacanagem isso, né? Como existe pessoas ruins no mundo. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem adquirir qualquer tipo de pet. Sempre pesquisar muito sobre eles, verificar se eles cabem no seu orçamento e também na sua rotina, que isso é muito importante, para não abandonar eles. Ainda mais agora na Páscoa, o que é muito triste. Muitas pessoas ganham coelhos de presente de Páscoa. E aí, quando começam a crescer e dar trabalho, eles são abandonados e acabam crescendo muito a família deles, porque eles abandonam em locais que já tem outros coelhos e acabam ali tendo cruzamentos atrás de cruzamento e criando uma população enorme desses animais. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Se possível, castrar sim o seu coelhinho, que também é importante para isso, ou não ter um casal de coelhos, porque senão, como eu disse, vai ter assim filhotes atrás de filhotes, e aí vocês não vão saber o que fazer e acabam largando em qualquer lugar, o que é muito complicado. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fica a dica aí para vocês identificarem o coelho e a lebre. Se inscrevam, compartilhem e dê aquele joinha para nos ajudar. E também nos sigam nas redes sociais, que tá aí na descrição. Um lambe beijos a todos e até a próxima. Tchau!